Vamos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do desde o versículo 1 até o 9. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, o texto será também projetado aqui nas telas laterais, caso você esteja sem Bíblia ou com uma outra versão da Bíblia que pode ser um pouco diferente da minha. Tempos depois houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." E Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. A dor está por todos os lados. Se fosse possível, hoje de manhã nós fazemos um breve testemunho, uma breve fala de cada pessoa, nós teríamos as mais diversas cores e tons e intensidades de dores só aqui dentro da Betesda. Todo ser humano sofre. A gente pode falar, repito, da intensidade, a gente pode falar do tipo, mas não tem um ser humano que não sofra, e não teve um que passou por aqui e não teve que lidar com a face cruel da existência humana. Todos eles, ricos e pobres, de qualquer etnia, de qualquer sexo, de qualquer ligação religiosa ou política, as pessoas sofrem porque a dor está no viver. E nós, quando estamos vivendo um período de dor, é muito comum a gente dizer que gostaria de não sentir mais dor. Mas não sentir dor seria algo extremamente perigoso para todos nós. Não pelo fato da dor, mas pelo fato de não sentir. O fato de você sentir a dor significa que você é uma pessoa que está funcionando. Significa que tudo que está aí dentro de você está exercendo o seu papel necessário. Sentir a dor é algo extremamente importante, inclusive para a nossa sobrevivência. Há muitos anos eu li um livro do Philip Yancey chamado A Dádiva da Dor, que era exatamente, ele escreveu junto com um médico, e eles falando da importância, o livro falava da importância e da bênção que é a gente sentir dor. E não me esqueça que o livro começa com a história de uma menina, um bebezinha, que um dia a mãe chegou no berço e viu que o berço estava todo desenhado com uma tinta vermelha. Tinha umas bolinhas, uns quadradinhos, umas tentativas de desenho. E a mãe ficou apavorada quando viu o berço, o lençol, a fronha do travesseirinho todo sujo com aquela tinta, e foi procurar para ver o que era. E a criança, ela desenhava com o próprio sangue. Ela feria o dedinho e começava a sair um pouquinho de sangue do dedo, e ela então desenhava com o próprio sangue. E a criança foi levada para fazer diversos exames e foi detectada que ela era uma criança que tinha uma doença, a imunidade à dor. Ela não sentia dor. Por não sentir dor, ela se cortava e fazia os desenhinhos com o próprio sangue. O dedinho dela se tornava uma canetinha. Pode parecer engraçadinho, mas isso pode matar uma pessoa, porque não sentir dor seria um problema enorme na tua vida. Mas é o desejo que a gente tem quando a vida está muito pesada. Eu não gostaria de sentir. Então lembre sempre, deixar de sentir seria um problema muito maior do que você ter que lidar com a dor que você está vivendo hoje. Mas mesmo sabendo disso, mesmo eu falando isso para você, a gente ainda fica com aquela doce sensação, ou a doce ilusão,
de que seria bom a gente blindar o nosso coração para a gente não sentir aquelas coisas contrárias, a gente não sentir nada que nos desse angústia, a gente não sentir nada que trouxesse para nós, tirasse, desestabilizasse o nosso mundo e roubasse a nossa paz. Mas, pense bem, se fosse possível, porque não é, isolarmos, detectarmos como que a gente pudesse não sentir a dor, mas isso faria com que você também não sentisse mais alegria. Você toparia? Você toparia hoje de manhã fazer um pacto e dizer o seguinte: olha, eu topo não sentir mais dor. Só que a contrapartida é, você não vai sentir mais nada, nem alegria, nem prazer, nem felicidade, nem aquele frio na barriga da expectativa de alguma coisa. Você toparia? Falando assim pode ainda parecer um pouco aberto demais, mas você toparia não sentir dor e ao mesmo tempo não sentir a alegria do nascimento do teu neto? Você toparia não sentir dor e não se alegrar com a formatura do teu filho? Você toparia sentir dor, mas não se encantar mais com a beleza do pôr do sol? Eu tenho certeza que qualquer pessoa com um mínimo de sanidade mental não assinaria esse contrato. Não, eu quero sentir. Porque sentir, perceber, responder a esses sentimentos é inclusive o que faz de mim um ser humano. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com a dor, porque ela faz parte do viver e porque isso é um dos ingredientes que faz de mim um ser humano. Eu sinto. Eu, diante de algo que me machuca, eu choro. Diante da doença, eu me desespero, porque eu sou um ser humano e eu sinto. E eu não estou dizendo isso para te desesperar, estou dizendo isso exatamente para você tentar começar a mudar uma chave dentro de você, para você ter um novo relacionamento com algo que é inevitável. Porque nós somos muito doidos e às vezes a gente quer não lidar com alguma coisa que é inevitável. A gente não quer pensar em coisas que são exatamente certas que acontecerão com a gente. Domingo que vem, inclusive, eu vou falar sobre a morte, mas eu quero que você venha, mesmo que eu vou falar sobre a morte. Porque a gente não gosta de falar da morte, que é uma das poucas certezas da vida. Mas tem uma maneira de se relacionar com a morte que produz muita vida. Tem uma maneira de se relacionar com a dor que produz muita esperança. Tem uma maneira de se relacionar com a tristeza que produz muita alegria. Ou seja, se é inevitável, eu preciso aprender a lidar com as coisas que de fato vão acontecer com a minha vida. E como é a dor? Bom, tem dor de todos os tipos. Repito, se a gente fosse fazer um breve relato aqui, nós teríamos as mais variadas dores. Tem dor de amor. Já teve dor de amor? E a dor do amor também, ela é plural, porque tem a dor do amor que nós temos com os filhos, né? Aquele sentimento que só de pensar que alguma coisa pode acontecer com eles, dói. E dói porque é de tanto amor que eu tenho, só de imaginar que alguma coisa poderia sair ruim na vida deles, dói. Tem a dor do amor que foi embora. Tem a dor do amor que nunca chegou. Tem a dor física, que vem como efeito de uma doença. Tem a dor da saudade. Ai, como dói a dor da saudade. Mas sabe qual é pior que a dor da saudade? É nunca sentir saudade. Isso deve ser muito dolorido. Você não ter por quem sentir saudade. Essa dor deve ser insuportável. Eu sou muito feliz porque eu tenho a dor da saudade. Tem a dor do sertanejo universitário. Manja, aquela dor bem exagerada, meu. Ela sempre vai embora, ela sempre traiu, ela sempre é maldosa, mas ele ama e dói. É uma maior criatividade, porque o tema é o mesmo, mas as letras são milhares, né? Com exatamente o mesmo assunto e dói, né? Então nós poderíamos falar de dor durante quanto tempo? Durante quantos dias, quantas reflexões, quantas conversas,
Quantas forem, porque ela está em todos os lugares, ela está na nossa vida. E eu sei que quando eu dou algum exemplo, você rapidamente já associa com alguma situação da tua vida. Puxa, isso aqui é meu, isso aqui doeu muito. E eu estou com uma outra dor, e eu, não, no momento eu estou sem dor. Que bom, aproveita, mas também não abusa, porque vai chegar. Por quê? Porque você está vivo. É exatamente porque você está vivo. É exatamente porque eu e você estamos aqui. Um falando, alguns ouvindo, respirando, é que nós vamos lidar com a dor. É o Rubem Alves que dizia que o lugar onde as pessoas estão com as suas dores e problemas resolvidos chama cemitério. Lá não tem dor. Para quem está lá, para os que estão aqui, existe a dor de ter que lidar com os que estão no cemitério. A dor é do viver. Repito, não falo isso para te desesperar, te falo isso para exatamente você saber, poxa vida, eu sou um ser humano absolutamente normal. Que bom que eu não preciso ficar me condenando por aquilo que eu sinto. Eu estou sentindo exatamente porque aqui dentro existe um coração que pulsa, que pensa e que sente. Porque não sentir dor seria o maior dos problemas. Em alguma dimensão, inclusive, faria de você um psicopata. Eu sei que ninguém quer isso aqui. Nós temos que sentir. Nós temos que chorar. Nós temos que lidar com as nossas angústias. E nós podemos fazer isso, repito, de modo que produza alguma coisa muito bonita, muito saudável e que gere muita esperança no nosso coração. E Jesus trata as nossas dores, como é o tema do nosso mês. Ele é o consolo das nossas dores. Ele fortalece o nosso coração e Ele traz consciência. Ele traz para dentro do nosso coração sabedoria para lidar exatamente com aquilo que na vida é inevitável. Não há blindagens, não há bolhas de proteção. O que há é consciência e uma sabedoria para lidar com aquilo que de fato uma hora vai acontecer com a minha vida. Então eu preciso saber de algumas coisas. Entre elas, é que todo o processo de cura das minhas dores é um desafio. Jesus curou muitas pessoas como esse homem que nós lemos aqui hoje de manhã. E a fé cristã, a fé que nós, inclusive, insistimos e somos encantados, a fé que nós nos apaixonamos, é uma conexão absurda, radical e incrível do Evangelho com a nossa vida. O que a fé cristã faz? Ela nos convida a nós mergulharmos nas histórias da Bíblia, como essa que nós lemos hoje de manhã, para a gente poder entender o que é que Deus pode fazer e o que é que eu tenho que fazer. E essa frase, Deus pode fazer, fica um pouco estranha, porque tem coisas o que Deus pode, Deus não pode. Não, é a frase o que Deus pode fazer, porque existem coisas que Ele não vai fazer, porque quem tem que fazer é você. Existem coisas que Deus exatamente não faz, para que as dores tenham um processo pedagógico e construtivo e bonito na tua vida. Então eu mergulho numa história e eu entendo o quê? Eu entendo o que é que Deus faz. E eu fico de frente com aquilo que eu tenho que fazer. Eu fico de frente com as minhas responsabilidades, eu fico de frente com as minhas ações, eu fico de frente com o fato de que uma nova vida pode acontecer. Eu fico de frente com o fato de que uma nova perspectiva existencial, ela é possível a todos nós, a despeito das dores que nós estamos vivendo, mas eu preciso fazer um pacto de vida com Deus. O que é de Deus? O que é meu? Então eu leio essa história exatamente para entender. E para conectar essa história com a minha história, para que o fluxo da minha vida pessoal seja diferente, seja outro. Então nós lemos uma cura do passado, que aconteceu no passado, no tempo, lá atrás. Para quê? Para que a nossa vida futura seja diferente. A cura de Jesus, ela aponta para uma vida diferente. Então nós olhamos para essa cura que é lá atrás. Para quê? Para que a nossa vida lá na frente seja diferente. Então é o passado e o futuro nos chamando para que hoje, no presente, a gente mude a nossa maneira de encararmos, no caso, as nossas dores. Esse homem está ali há 38 anos. E seguramente muitas pessoas ouviram as suas queixas, ouviram as suas dores. Ouviram as suas súplicas e os seus pedidos de socorro. Porque ele disse para Jesus, olha, quando chega a oportunidade de eu ser colocado na água que tem a fama de ser curadora, vem alguém e atravessa e eu perco a vez, e eu estou aqui há 38 anos perdendo a vez. Com certeza as pessoas ouviram os gritos de me ajuda. Está doendo, está difícil, eu preciso de ajuda. E Jesus inaugura uma nova fase na vida desse homem, qual é? Jesus escuta.
e não ouve. As pessoas ouviam, Jesus foi o primeiro que parou e escutou. Porque existe uma diferença enorme entre ser ouvido e ser escutado. Eu espero que hoje de manhã vocês estejam me escutando, mas eu preciso reconhecer que alguns de vocês talvez só estejam me ouvindo. Ouvindo é essa coisa automática que você... Aqui está uma caixa de som desse tamanho. Soltando um som nessa altura, você está me ouvindo. Inclusive os vizinhos aqui que nem querem, acho que estão também. E escutar. Escutar você faz com a alma, você não faz com o teu ouvido. Ouvido é uma coisa que você faz automático. Eu estou ouvindo? Estou. E escutando? Aí depende do teu coração, depende dos teus anseios, depende dos teus desejos, depende das tuas sedes. Porque é isso que vai determinar se você está ouvindo ou se você está escutando, depende das tuas prioridades. Jesus cura aquele homem de uma coisa muito importante. Ele não era escutado, as suas dores caíam sempre no vazio. As suas queixas caíam sempre em algum lugar qualquer. E Jesus inaugura então um novo momento na história de vida dele. Os gritos agora não ecoam mais por aí. Não, os gritos de socorro, os pedidos de auxílio, eles encontraram um lugar, o coração de Jesus. Então lembre, existe uma enorme diferença entre escutar e ouvir. Um é mecânico, o outro é um desejo, é uma decisão do teu coração. Todos aqui escutam. Inclusive os surdos. Os surdos também precisam aprender a escutar com o coração. Porque eles ouvem com os olhos. O surdo ouve com o olho. Nós com os nossos ouvidos. Mas tanto nós como os surdos precisam aprender a escutar com o coração. Porque senão eu só estou seguindo a mecânica. Quantas coisas você ouve durante a semana? Muitas, todas, é automático. Eu ouço as buzinas, eu ouço o barulho do helicóptero, eu ouço gente me xingando na rua quando eu estou correndo. Está aqui. Você pode ouvir o grito de alguém, mas isso não quer dizer que você escutou o grito de alguém. Você pode ouvir o pedido de ajuda de alguém, mas isso não quer dizer que você escutou o pedido de ajuda de alguém. Porque ouvir significa simplesmente a frase, me ajuda a entrar por aqui. E escutar significa que eu estendi a mão, e aí a frase veio para cá. Porque não se escuta com os ouvidos, se escuta com a alma. E esse é o problema de tantas famílias. Que as pessoas, elas se ouvem, mas elas não se escutam. Esse é o problema de muita gente que está aqui na Bethesda hoje de manhã com os filhos. Você ouve a reclamação dos teus filhos, mas você não escuta a dor do coração deles. Porque escutar é uma decisão que determina a tua relação com o mundo que você está envolvido. Você pode ouvir a reclamação da sua esposa. Claro, né? Ela fica ali na tua orelha o dia inteiro, você ouve. Você pode perceber o silêncio do teu marido. Claro, ele não fala nada, parece uma porta. Mas é possível escutar o silêncio de uma pessoa, porque quem não fala nada também está tentando dizer alguma coisa. Então eu posso simplesmente ouvir o silêncio, mas eu posso escutar o porquê que aquela pessoa não consegue mais falar. Qual é o drama que não permite mais que ela elabore uma frase ao ponto de eu escutar? Entende a diferença? Nós vamos passar a vida ouvindo. A questão é se a gente vai aprender um momento a escutar. E Jesus traz à tona, traz o assunto do qual todos nós precisamos aprender a escutar. Todos nós precisamos olhar o nosso mundo ao redor. E quando a gente fala mundo ao redor, já vem um negócio assim grande demais, né? Mundo, uma coisa... a gente nem sabe direito o que é. Não, o mundo é tua casa, o mundo é essa meia dúzia de pessoas que vivem em volta da tua vida. Então você escuta. Mas, Vili, o tema é consolo para a dor. Eu quero saber o consolo para a minha dor. Pois antes eu quero perguntar para você, se você é o consolo da dor de alguém, porque esse é o nosso desafio cristão. E que coisa linda é Jesus acreditar em nós ao ponto de sabermos que eu e você podemos ser o consolo da dor de alguém. Como? Começando a aprender a escutar os gemidos que estão ao nosso redor e que muitas vezes passam desapercebidos na nossa vida.
Quem só ouve, recebe ruídos chatos. Chega uma hora que você não aguenta mais, porque é só um barulho ali no teu coração tirando a sua paz. Mas quando você escuta, aí você entra no universo daquela pessoa e você entende dramas, você entende dores, e você conecta o seu coração com uma pessoa. E isso é um processo de consolo, isso é um processo de cura, isso é um processo de transformação, isso é um processo encantador. Quem me acompanha sabe que eu gosto de frase de para-choque de caminhão, né? Eu já até preguei sobre isso aqui, frase de rua, e eu gostei tanto de uma, porque tem um velho ditado que diz que em terra de cego, quem tem olho é rei, né? E alguém pichou nas ruas assim: num mundo de egos, quem vê o outro é rei. E isso tem tudo a ver com o Instituto Viva Mais. Numa terra de egos, onde está todo mundo preocupado com o seu próprio problema, com as suas próprias questões, quem é o rei é quem tem a capacidade de ver, mas o ver também não é esse órgão, olho, não. É o ver também que a gente faz com o coração. É quando eu vejo, é quando eu sinto, é quando eu escuto a dor de alguém que está perto de mim. Então, em terra de cegos, quem tem olho é rei? Não. Em terra de egos, que é o mundo que a gente vive hoje, individualista, egoísta, quem consegue ter a capacidade de ver o outro, esse sim é rei. E quem é que consegue ter a capacidade de ver o outro? Cada um de vocês que está sentado aqui de manhã, porque capacidade é alguma coisa que eu adquiro quando eu vou atrás, quando eu me trato e quando eu reconheço que de fato eu não vejo. Quando eu reconheço que de fato eu não vejo o que acontece ao meu redor, poxa, então agora eu entrei num processo de mudança, porque eu admiti. Eu admiti que eu só tinha ouvidos, agora eu tenho escuta. Eu admiti que antes eu só olhava, e eu reconheço, porque eu quero ir atrás de ver. Eu quero sentir. Então Jesus vê quem? Jesus vê uma terra de egos. Quem capaz de encontrar, de estender a mão para aquele homem. Ele está ali, mas ele não é visto por quem passa ali, é um ser invisível. E Jesus, ao escutar aquilo, ele traz à tona, ao curar aquele homem, ele traz à tona o quê? O problema dele? Não, ele traz à tona o problema do mundo em que ele vive. Jesus não revela só, não cura só a dor daquele homem. Jesus traz à tona o problema da sociedade em que fez daquele homem aquela pessoa doente. Ou seja, a cura tem tons de denúncia. Uma sociedade que não sente a dor do outro também está doente. Uma família que não sente a dor de um dos familiares, é ele que está doente? Não, é o sistema onde ele está inserido que também está doente. Eu me lembro que assim que houve o assassinato da Marielle, aquela vereadora no Rio de Janeiro, dela e do motorista, foi o maior frenesi na internet, né? Inclusive com pessoas apoiando a morte dela. Que mostra, né, revelam pessoas absolutamente doentes. Absolutamente doentes. Talvez pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser lésbica, pessoas mal resolvidas não sabem lidar com isso e atacam, porque isso é inveja. Quando você não sabe lidar com as questões que estão reprimidas dentro de você, você ataca alguém, mas na verdade isso é inveja. Eu postei uma frase do Papa Francisco nas minhas redes, e a frase é assim: quando você celebra a morte de alguém, o primeiro a morrer foi você. E o maior barato é que me atacaram por causa da frase do Papa Francisco. Quer dizer, é o ataque, entendeu? Mas quando você celebra a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você. Se você não consegue sentir a dor de alguém, é porque você também está doente. E a cura de Jesus, ela traz essa denúncia. Agora, denúncia não é algo ruim, denúncia é algo saudável. O que é a denúncia? A denúncia é exatamente quando alguma coisa que é um problema está ali escondido, vem alguém e tira aquele pano, e tira aquela máscara.
É o profeta que se levanta para falar, vocês estão errados, você está vivendo de uma maneira errada. Pô, mas é muito ruim ouvir alguém dizendo que eu estou vivendo de uma maneira errada. Não, ruim é você viver dessa maneira e continuar assim. O profeta é uma pessoa não querida por causa disso. Ele vem e põe o dedo na nossa cara e fala, você precisa mudar de vida. E Jesus com essa cura está sendo também, está denunciando um sistema e dizendo, vocês precisam abrir o olho para a dor dos outros. Porque você só quer o consolo da sua, mas e da pessoa que está do teu lado, não tem consolo para ela? Você é incapaz de dar a vez, porque o reino de Deus é exatamente essa ação de, agora é a minha vez, não, mas a tua dor é mais que a minha, é maior que a minha, então pode passar, a vez é tua. Que honra poder te dar a minha vez. Que bom poder estender o braço para você sentir o consolo, para você sentir a esperança, que bom. E que bom poder fazer parte disso. O meio que a gente vive, ele nos forma. O meio em que a gente vive nos fortalece. E o meio em que a gente vive também nos adoece. E aqui, para encerrar essa parte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que você é o meio de alguém? Já parou para pensar que você é a rotina de alguém? Como é que é a rotina dessa pessoa que vive com você todo dia? Porque se é verdade que nós somos formados pelo meio, e o nosso meio primeiro é a nossa família, e nós estamos aqui com pais e mães, majoritariamente, e adultos, mas peço licença e falo um pouco para os pais e mães. Você já parou para pensar que se nós somos formados pelo meio, os seus filhos estão sendo formados por você? Ou seja, você é a rotina desses meninos e dessas meninas. Como é que é a vida deles? Porque é você que está determinando qual é o meio em que eles são formados. E Jesus está dizendo exatamente para mim e para você, olha, toma cuidado, porque existem algumas doenças nos teus filhos que eles são responsabilidade tua. Você não está sendo incapaz de ouvir a dor dessas crianças, sabe por quê? Porque você não para. Porque você não para escutar as dores delas e se esconde atrás do fato de que você está simplesmente fazendo aquilo que você tem que fazer, que é trabalhar. Não, todo mundo uma hora tem que parar, para quê? Porque se você não parar, você não consegue escutar a dor do outro. E eu sei que questionar o modo operacional que a gente vive é sempre tão ruim, tão desconfortável. Mas como é bom a gente poder fazer isso de mãos dadas com Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós somos confrontados por alguma coisa da vida cristã por Jesus, não tem condenação, tem o quê? Consciência e convite para viver alguma coisa diferente. Ou seja, Jesus cura aquele homem, mas cura também o meio onde ele está inserido, trazendo o quê? Consciência. Mude a sua maneira de viver, e eu acho isso encantador em Jesus, porque em todas as curas e na maioria das suas palavras, Ele está sempre dizendo para as pessoas o quê? Existe dentro de você uma capacidade imensa de viver a vida de uma maneira diferente. Você não precisa passar a vida vivendo dessa maneira que você vive hoje. Mas dá trabalho? Trabalho não. Dá alegria, dá encanto, dá vontade de viver a possibilidade do quê? De que a minha vida pode mudar. Depende do quê? Depende de você. E Deus continua acreditando na nossa capacidade de reverter histórias tristes, de reverter situações difíceis. Ele continua acreditando. E essa notícia vai se espalhando, e repito, nas palavras de Jesus, está sempre isso, olha, você pode mudar, você pode reverter, você pode viver algo muito incrível, muito diferente. E aí então ele olha para esse homem, travado pela vida, há 38 anos sem sair do lugar. Isso obviamente chega a nós como uma metáfora de uma pessoa que passa a vida, 38 anos é uma vida sem sair do lugar, sem viver nenhuma novidade, vendo a mesma paisagem, lidando com o mesmo problema. Depois que ele propõe a cura, depois que ele traz à tona os problemas que todo mundo ao redor dele tem que tratar, ele faz uma pergunta. E as perguntas de Jesus são mal barato, porque elas são extremamente simples. Às vezes tem pessoas que gostam de falar de uma maneira mais difícil, vão fazer a pergunta é tão difícil que não é que você não sabe a resposta, você nem entendeu a pergunta.
E Jesus faz a pergunta para ele que é incrível. Qual é a pergunta? Escuta, você que está aí há 38 anos travado, reclamando dessa dor, você quer ficar bom? Olha a pergunta. Você quer ficar bom? E num primeiro momento parece até que Jesus está de brincadeira, né? Cadê a câmera da pegadinha? Parece absurdo até que ele quer, claro que ele quer ficar bom. Quem não quer ficar bom? Quem não quer deixar de sentir o que está sentindo? Quem que não quer, depois de 40 anos, sair desse lugar e viver uma vida diferente? Mas acho que a pergunta de Jesus é mais complexa, ela está para além dessas aí. É a pergunta que instiga. E acho que a gente poderia pensar a pergunta assim: você está disposto a fazer tudo o que você vai precisar fazer para sair dessa situação? Então vamos inverter a pergunta. Não é você quer ficar bom, porque isso eu sei que você quer. A pergunta é, você está disposto, você está disposta a fazer tudo o que você vai ter que fazer para mudar a tua vida? Aí há pessoas que podem dizer, mas aí vai dar trabalho. Não, tira vai dar trabalho. O trabalho já está dando ficar assim. Não, a partir de agora a tua vida vai valer a pena. A pergunta de Jesus é exatamente para mostrar que Ele se importa com a nossa vida. Não é que Ele se importa com a nossa doença. A pergunta é que Ele se importa com a nossa história. Entende? Não, Ele curou da doença. Então, mas a preocupação de Jesus não é com a doença. A preocupação de Jesus é com a vida dele. Então, eu te curo dessa doença, até que você está curado. Mas e você quer mesmo? Porque daqui a pouco você pode ficar doente e cair em outra sarjeta e ficar mais 20 anos lá. A questão é o que você quer para a tua vida. E Jesus então inaugura uma outra fase na vida dele. Qual a primeira coisa? Inauguração de Jesus, escutar. Qual é a segunda? Perguntar e esperar por uma resposta. De uma pessoa que não tinha o hábito. Tiraram dela, roubaram dela o hábito de quê? De responder. Agora você vai ter que responder. Olha que coisa incrível, você tem o direito de responder. Você tem o direito de escolher. Você quer? Ninguém nunca perguntou nada para ele. Ninguém perguntou, você quer ajuda? Você quer ficar aí? Você quer ficar? Jesus, olha, você quer? E é mó barato, porque ele não sabe responder, inclusive ele não responde. Percebeu que ele não responde? Você quer ficar bom? Ele diz, Senhor, quando o anjo mexe a água, vem alguém e passa na minha frente. Nada a ver essa resposta. Nada a ver. Jesus não perguntou o que está acontecendo, perguntou o que você quer. Por que ele responde assim tão diferente? Porque ele não sabe mais responder. E Jesus vem e traz para ele um novo privilégio. Qual é o privilégio? Cara, agora você vai responder, olha que coisa linda, você vai dizer agora, você vai abrir a boca. Você não só é isso, você agora, sua fala ela é escutada, e agora também você vai poder falar coisas que você quer. Não é expressar só as suas dores, você vai expressar agora também os seus desejos, suas alegrias, seus sonhos, suas metas de vida. Porque o reino de Deus não é para ficar falando só de dor, é para ficar falando que você pode ter uma nova história de vida. Tem dor? Tem, a dor está no viver, ela está aí. E Jesus vem para resgatar nele sonhos. Me diga o que é que você quer. E repito, a resposta dele mostra que ele não sabe mais sonhar. O que ele sabe? Ele sabe reclamar dos outros. Mas olha, eu te digo, se você quiser organizar a tua vida a modo a reclamar dos outros, você tem matéria-prima até morrer. Fala a verdade. Fala assim, qual a tua meta de vida? Eu nem sei, eu gosto mesmo de reclamar dos outros. Você tem matéria-prima até morrer. Porque o que tem de gente chata no mundo não está no gibi. O que tem de gente chata perto de você não é muito. A questão é se vale a pena passar a vida reclamando de gente chata ou se vale a pena expressando desejos e vivendo ao lado de gente legal. Jesus inaugura fazendo ele responder. E eu gosto tanto de um pensamento de Sêneca que ele diz assim, é parte da cura o desejo de ser curado. Você quer ser curado, você quer mudar de vida.
Então você precisa expressar de fato se esse é um desejo teu. Porque tem gente que está tanto tempo acostumado em só reclamar dos outros, que esquece de falar de si próprio. Não, quais são os teus desejos? Quais são os teus sonhos? Porque é parte da cura do teu coração você expressar o que você quer. Tem que ser um desejo teu. E nós podemos nos impressionar com o fato dele levantar depois de 38 anos. É impressionante a cura física, que é o que sempre nos impressiona. E agora ele vai andar. Mas esse andar é igual ouvir, igual ver, igual falar. Vai andar, vai colocar uma perna atrás da outra e vai. Na frente da outra e vai. Ele vai andar. Mas o andar que Jesus está propondo para ele não é esse das pernas, uma depois das outras. É o andar dos sonhos, é o andar dos desejos, é o andar dos projetos de vida, é não ficar mais parado no mesmo lugar. Porque você pode ouvir, mas pode ser que você não escute. Pode ser que você enxerga, mas pode ser que você não veja. Pode ser até que você anda, mas pode ser que a tua vida não saia do lugar. Porque algumas coisas são mecânicas, as outras são uma decisão. E Jesus continua perguntando, você quer? Você quer andar? Você quer resgatar seus sonhos? Você quer mudar de vida? E é meio que Jesus dizendo assim, mano, se abre teu olho. Porque se você bobear, daqui a pouco você está jogado em outra sarjeta. Presta muita atenção na maneira como você vai viver. E no versículo 14 diz assim, mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, você está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é assim plana, né? Esse mar flat que a gente vive desejando. Não, a vida é assim, é um monte de decisão. E o que Jesus está dizendo para ele? Não é só curar teu físico, agora a gente precisa curar tua consciência, porque se bobear, você trava de novo. Então qual é a cura que Jesus exerce aqui? Não são uma, são muitas. Aqui tem cura para todos os lados, e a maior delas é, abra o teu coração. E preste muita atenção na maneira como você está vivendo, porque você pode sim viver os teus sonhos, mas para isso você precisa tomar muito cuidado, porque vem a vida e rouba os teus sonhos e te joga na sarjeta. Então a vida não conspira ao meu favor? Não, a vida nem sabe que a gente existe. O que é a vida? A vida conspira ao meu favor, que tem essa conversa hoje de, o universo conspira no teu favor. Na boa, não conspira no meu, não. Quem tem que conspirar ao teu favor é você. É você que tem que ir atrás, é você que tem que manter os olhos absurdamente abertos. Então o consolo de Jesus, ele tem estágios, né? Ele escuta, ele acolhe, ele gera autoconhecimento, porque ele faz aquele homem olhar para dentro de si e responder, e Jesus coloca a responsabilidade. Eu falei para vocês que ler uma história da Bíblia é deixar com que as imagens das histórias, elas entrem dentro do nosso coração, para iluminar aquilo que aqui dentro está embaçado, está fosco, está escuro, está escondido. Ao escutar a história de um homem que está há 38 anos parado na vida, isso iluminou o que no teu coração? O que exatamente chama a tua atenção? O que exatamente chama a tua atenção quando você escuta Jesus dizendo para ele o que é que você quer? Porque eu acredito de verdade que de uma maneira espiritual, essa pergunta ela percorreu a história, anos e anos e anos, e ela chegou aqui na Bethesda hoje. Mas ela não chegou assim do nada, ela chegou vindo da boca de Jesus, perguntando para você, escuta, o que você quer? O que você quer para a tua vida? Você quer sucumbir e deixar que a dor tome conta? Ou você quer levantar e andar num movimento que às vezes é difícil, porque depois de 38 anos parado, eu fico imaginando que andar deve ser uma coisa bem difícil. A questão é que Jesus, ele abre uma porta. Ele autoriza aquele homem a não ser mais refém da dor. Ele agora enfrenta a dor. Ele agora encara a dor.
Não, mas as dores todas dele foram resolvidas? Não, as dores continuam. O que foi resolvido é uma questão dentro dele, de se autorizar a viver uma vida diferente, a viver uma vida em busca de felicidade e de responsabilidade, olhando para dentro de si e sempre de mãos dadas com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida e da nossa história. Fique em pé que eu quero orar com você.